Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a 61.800 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que sustenta 60 mil e começa a acelerar. Podemos ficar otimistas ou não? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Te mostrar exatamente quais são as faixas críticas para o Bitcoin e trazer um alerta sobre altcoins, o ponto em que estamos e altcoins que estão acelerando. São aquelas altcoins que sempre trazem muito interesse. E hoje eu quero analisar estas altcoins, que não por uma coincidência são as altcoins mais pedidas nos vídeos. Então, hoje a gente tem bastante conteúdo. E é por isso que eu te convido a ficar até o final, pois o conteúdo vai ser bacana. Antes, como de praxe, eu vou pedir para você deixar mais e mais altcoins que você quer que eu analise nos próximos dias. Já que a gente está diante sim de um cenário bullish no macro para o Bitcoin e também para as altcoins. Se o micro ainda abre espaço para correções, entenda que são oportunidades e a gente tem que entender quais são as altcoins que estão dando essas oportunidades. É por isso que os comentários estão abertos para você deixar os ativos que você quer que eu avalie. Bom, vamos falar do Bitcoin. O que aconteceu com o Bitcoin? Ontem tivemos uma movimentação de baixa. Isso nos levou à faixa de 59 mil dólares. Tivemos rejeição e o mercado fechou acima dos 60. Como a gente vem falando, 60 mil dólares é sim um suporte muito importante. Hoje, a gente abre o dia com uma aceleração. Só que o curto prazo ainda estima cautela. Por quê? Exatamente o que eu venho falando nos últimos dias. Enquanto a gente não romper esta linha de tendência de baixa, que também é um ponto em que passa a média de 200 dias. Vamos lá, média de 200 dias. Está muito próximo. Também é muito próximo do ponto de controle do VPVR. É também faixa de liquidez que foi capturada na segunda-feira e nos levou a quedas. Então a gente tem um paredão nesta linha de tendência de baixa. E enquanto a gente não perde este fundo que foi formado ontem, 59 mil dólares, a gente também não tem movimentações de baixa mais extremas. Você tem que olhar aqui. Círculo amarelo, na verdade não é um círculo, mas entenda esta projeção em amarelo entre 65 e 59 como área neutra. Subir para 65, não romper, não adianta. É neutro. Perder 60, sustentando agora 59, é área neutra. O que a gente tem que ficar atento? E tomar cuidado com faixa neutra. Por quê? Porque enquanto a gente não rompe a resistência e não rompe o suporte, a gente não tem grande oportunidade para compras do quê? De curto prazo, trades, oportunidades de trade e, em alguns casos, sequer compras de longo prazo. Por quê? Porque esta é uma faixa neutra e as altcoins também estão em uma faixa neutra, só que elas estão um pouco mais fortes. Então elas estão neutras para bullish. Mas, em linhas gerais, 65, 59 é a área neutra. Luan, o que acontece se a gente passar da faixa de 65? Naturalmente a gente vai romper 66 e este é o caminho para uma aceleração muito maior. E a aceleração que a gente está mostrando aqui. Este é o ponto. Só que a gente tem que romper 65, 66. De forma confirmada. É romper e ir embora. Isso sim vai aumentar a probabilidade da gente ativar a fase 2 do bull market. Certo? Então acima de 65. Acima de 65 e principalmente acima de 70, a gente já tem a ativação de vários planos bullish. Eu expliquei isso ontem no último vídeo, tá? No vídeo de ontem, na verdade, no último vídeo é obviamente o vídeo de ontem. E deixei bem claro, eu tenho um plano para um cenário de alta.
Mas eu nunca esqueço o cenário de baixa. Isso a gente está falando do curto prazo. Por quê? Porque a gente está numa faixa neutra e a gente não consegue ainda romper resistências superiores. Então, abaixo de 59, a gente já tem a área de 618 de Fibonacci de todo este movimento. Tá? A gente pega fundo, topo, temos aqui ó, a área de 618. Abaixo, obviamente, dos 59 mil dólares. Abaixo de 59 mil, temos o 618 e o gap de curto prazo. Dá para esquecer dele? Não dá para esquecer, não adianta, é probabilidade. Você não pode esquecer daquilo que coloca pressão de baixa e de alta, certo? Então, a gente tem abaixo desta faixa de 59, oportunidade. Então, para mim, Luan, tô falando de mim. Eu vou considerar compras e trades de swing trade aqui, abaixo de 59. Eu detalhei de forma muito mais profunda estes planos para os integrantes do Prêmio Desafio. Mas estou aqui te deixando extremamente claro qual que é a minha movimentação. Estou mais neutro neste momento, abaixo deste ponto eu compro, abaixo deste ponto eu tenho uma maior probabilidade de altas e eu posso aproveitar certas oportunidades. No ponto em que estamos, eu estou de braço cruzado para o curto prazo. E sim, existem oportunidades claras que acabam por aparecer em algumas gemas, e eu aproveitei isso e fiz compras recentemente. Mas, para você que está trabalhando e não tem tanto tempo de acompanhar o mercado, 65, 59. Acima de 65, começou a fechar diário, semanal, acima de 65, cheque, maior probabilidade, lembre-se, probabilidade de alta. Fechou abaixo, maior probabilidade de correções mais fortes. Enquanto isso não acontecer, nem esquenta a cabeça. Para que vai ficar esquentando a cabeça se você é um investidor? E eu alertei ontem, cara, trade, super alavancado, tá correndo risco, vai perder os cabelos, vai ficar que nem eu, vai ficar careca e ainda assim não vai ganhar dinheiro. Tá? Então cuidado com o trade nesta faixa de no trading zone, faixa neutra, certo? Isso é importante para você, de fato, compreender o que a gente tem acima e abaixo. Só que, lembre-se, eu estou falando de oportunidade, neutralidade, faixas de compra, faixas até que aumentam a probabilidade de alta diante do meu cenário, do cenário de muitos dos meus integrantes. A gente tem uma exposição muito confortável em altcoins. Tá? Olha aqui, ó, Total 3. Por quê? Porque o Total 3 tem este movimento em potencial. Tá? A gente está aqui com um padrão de cunha descendente megafônica, rompimento para cima, teste e rejeição. Maravilha! Qualquer movimento de alta ou queda na dominância vai levar o quê? A um pivô de alta semanal no Total 3, que é o market cap das altcoins, e as altcoins vão acelerar muito e eu vou ficar extremamente feliz. Maravilha! Só que eu tenho exposição em vários ativos, deixando caixa para eventual oportunidade. Me perguntam sempre, quando isso vai acontecer? Não faço a menor ideia. O que vai levar a esse movimento? Não faço a menor ideia. Pô, então você não sabe nada? Não. É diferente. Eu não tento ter a bola de cristal. Isto vai acontecer na terça-feira que vem. Quem fala isso tá te enganando. Porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Poxa, como que então eu invisto meu dinheiro? Você sempre vai avaliar o macro, que tem um peso muito grande. No macro, eu mudei a minha visão? Não, eu sigo bullish. No micro, eu não tento adivinhar. Vai acontecer tal coisa. Dou uma lambida no dedo, vejo o vento e falo, vai subir. Não. Simplesmente, eu traço os planos, fico totalmente pronto para o pior cenário, para o melhor cenário. E aí, se um movimento acontece, eu vou reagir. E a gente faz, sim, uma avaliação semanal, que eu detalho, prêmio, desafio, grupos fechados que eu possuo, todos esses cenários. Olha, esse é o cenário 1, esse cenário 2, 3, 4, 5. Diante da ativação de um cenário, outro cenário, a gente vai se movimentando.
E esses cenários de curto prazo, eles casam muito bem com o cenário macro, o cenário de longo prazo. Isso, meu amigo e minha amiga, é libertador. Por quê? Você não fica naquele estresse. Ai, meu Deus, tá caindo. Ai, meu Deus. E agora? Ou, nossa, tá subindo. Agora eu vou abrir trade. Não, porque eu vou abrir trade, eu tenho certeza que agora sobe. Aí cai. Aí você fala, ah, não acredito. Estar preparado é vital para que você ganhe dinheiro. Estar preparado é vital para que você ganhe dinheiro de forma consistente e com qualidade de vida. Eu sei que tem muita gente estressada com o movimento do mercado. E sabe por que você fica estressado? Porque você coloca uma expectativa, muitas vezes, de curto prazo. Não, o mercado vai subir em outubro com certeza. Era que nem o pessoal que falou que com certeza o mercado vai sofrer porque setembro é queda. Agora outubro com certeza é alta. Não existe certeza. Tem um cara que sempre comenta, eu não lembro o nome dele, SDAO a 10 dólares. Com certeza. E ontem até eu fiz um alerta. Esquece a certeza. Isso não existe. Não existe certeza, combinado? Coloca nas probabilidades. Probabilidade, probabilidade. E aí você traça os seus planos. Luan, eu não sei fazer isso. Bom, eu faço isso há mais de 10 anos. Não apenas com o mercado cripto. O mercado tradicional, o mercado americano. Você tem essa capacidade de se planejar. Cara, eu não tenho tanto tempo assim. É justamente aí que eu entro. É por isso que eu gravo esse tipo de vídeo. Para te trazer uma visão simples. Olha aqui. Marca 65,59. Enquanto ele ficar aqui, esquece. Abaixo de 59, de acordo com o price action, de acordo com o cenário específico, que você pode não ter todas as informações, pode ser uma boa oportunidade para acumular para o longo prazo. Acima desta faixa, a gente tem todos os tempos gráficos indicando alta. Entendeu? É facilitar. Luan, quero saber de plano de trade. Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. O que é isso? 2 grupos fechados que apresentam 100% daquilo que eu faço. Meus planos, minhas estratégias. Como eu uso as altcoins para acumular mais bitcoins. Por que eu viso acumular mais bitcoins? Qual que é o meu cenário macro detalhado, o cenário micro detalhado, os planos de trade detalhados. Você tem suporte 1 para 1 comigo. Você tem acesso à minha carteira completa, o que eu comprei, o que eu vou comprar, o que eu estou comprando, percentual, capital, lucro, prejuízo, lucro da semana, prejuízo da semana, lucro macro, qual que é a projeção que eu coloco para minha carteira neste cenário, nesse cenário, nesse cenário, quais são os piores cenários. Além disso, você tem várias aulas para te dar base, tem o suporte 1 para 1 comigo, você fala comigo. Você fala com outro analista? Essa é a minha pergunta. E a pergunta é da seguinte forma, não é você falar com alguém do time, você fala com quem você está acompanhando, tete a tete, comigo. Os meus integrantes falam diretamente. Inclusive, muitos que não são integrantes e às vezes chamam a gente, eu acabo dando um suporte no seguinte, tirar dúvida e trazer para a realidade. Tem gente que fala assim, cara, eu quero viver de trade. Tá bom, o que você tem de experiência? 0. Esquece. Esquece. Não vai acontecer. Por quê? Porque você não tem. Primeiro, você não tem experiência. Quando você não tem experiência, você não tem estômago. Você não tem preparação. Você não tem, de fato, o entendimento do que é o mercado de trade no ganha e perda. Porque você ganha, fica parecendo um pombo. Você perde, você se sente um lixo. O que acontece quando você perde? Quem enriquece não é quem ganha muito, é quem perde pouco e tem consistência. Isso falando de trade. Hoje, para ganhar dinheiro de verdade neste cenário aqui, tá? Que é o mais provável, você não precisa nem fazer trade. Essa é a grande realidade. Não, mas você não faz trade, você não mostra os seus trades? Faço, mas eu faço de uma forma muito consciente, swing trade de um longo prazo para compor a minha carteira de investimento. Bom, prêmio desafio, eu detalho tudo. Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. Temos uma parceria com a BitJet. Foco educacional. Você tem um mega desconto que encerra ao final dessa semana
no grupo Prêmio Grupo Desafio. Quer mais informação? Informação do grupo, informação de desconto, informação de tudo? Entra no nosso grupo geral, é este grupo aqui, o link está na descrição do vídeo. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @, um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Combinado? Mas esteja preparado, é isso que eu venho falando. A galera acha, é porque vai subir para a lua. Oh, meu Deus do céu, eu sou bullish. Só que pezinho no chão. Porque quem fica muito confiante em alta ou em baixa, faz o quê? Caquinha. Acaba perdendo dinheiro, perdendo todo o dinheiro, ou até deixando de ganhar muito dinheiro. Por isso que a gente tem que ter um equilíbrio entre exposição e caixa. É esse o jogo. É o jogo do adulto. Então, coloca a sua calça jeans de adulto. Se você tem pelo na cara, e eu provavelmente estou falando com você também, homem que tem pelo na cara, muito mais do que as mulheres, eu agradeço muito as mulheres que me acompanham, mas a grande massa é de homens. Então eu falo assim, coloca as calças de adulto e para de apostar no mercado. Para de enxergar isso daqui como jogo do tigrinho. Isso aqui pode mudar a vida? Com certeza. Mas quem levar a sério, muda para melhor. Quem não levar a sério, com certeza muda para pior. Combinado? Então, atenção a isso. Bom, vamos falar agora de altcoins. E eu quero falar um pouquinho sobre um site que mostra de forma bem didática, eu sei que muitos conhecem, que é o Crypto Bubbles, que mostra quais os ativos estão ganhando mais, quais os ativos estão subindo mais em relação, muitas vezes, o Bitcoin. E a gente consegue enxergar tendências em alguns desses ativos. E, não por uma coincidência, são ativos que muitas vezes acabam atraindo muita atenção de todo mundo. E são os ativos que são mais pedidos. Exemplo, SUI. Todo dia tem alguém pedindo SUI. Por quê? Vamos colocar na semana. SUI está subindo aqui 17%. SUI não para de subir desde o começo de setembro. Estava todo mundo caindo, meio mal-humorado, meio lateral. E SUI começou, igual um foguete, a subir. Subiu, chegou a 186%. E não é uma geminha, é um alfa. SUI é um projeto robusto. Caramba! Não por coincidências, ele está aqui entre os que mais estão se valorizando. Maravilha? Então, eu gosto muito de avaliar, eventualmente, este site aqui, Crypto Bubbles. Pode colocar no Google Crypto Bubbles. Por quê? Porque a gente tem as informações e aqui você pode navegar por setor, por valor, mensal, valorização mensal, valorização anual. Então, aqui você pode surfar, ver o diário, quem que está mais subindo hoje? Rex, SUI subindo 14, ENA subindo 13, Android, FET, Celestia, ó, Popcat, PEP, muita gente gosta de PEP, Arweave, 8.6 recuperando hoje, TAL, 11, PIF, a gente sempre fala de PIF, ó, OP, Ondo subindo, então aqui você tem até na hora, quem está subindo mais na hora? ENA está subindo pra caramba. Então eu gosto de sempre olhar este site porque a gente tem muita informação. E eu quero pegar justamente esses ativos aqui que estão valorizando para te trazer para a parte gráfica. Legal, estou vendo que tem alguns ativos aqui que estão valorizando, algumas meme coins, alguns alfas, alguns mid caps. Vamos colocar isso no gráfico. Será que é um bom momento? Pô, SUI está se valorizando. Pô, o Bitcoin caindo. Pô, o Bitcoin caiu. O semanal ainda está negativo, tá? A gente está levemente negativo, como você pode verificar aqui, ó. Isso aqui é gráfico semanal. Levemente negativo. Poxa, então a gente está com uma valorização maior do que o Bitcoin, obviamente. Bem maior. Será que é momento de comprar SUI? É este o ponto que você tem que ter cuidado. E eu quero te trazer mais uma vez para essa realidade. Muita gente começa a querer comprar um ativo quando ele começa a subir.
Eu vou falar de Sepul. Ele não está aqui nessa lista, tá? Do Crypto Bubbles, se eu não me engano. Mas eu vou falar de Sepul porque me chama a atenção e simplesmente a galera começou a falar. Mas Sui é um projeto que é muito mais conhecido e todo mundo agora está falando, será que eu devo comprar? Devo comprar? Devo comprar? Eu não acho que você deva fazer absolutamente nada, mas eu não compraria neste ponto específico. Por quê? Você não acha que vai subir? Você não acha que é um bom projeto? Você não acha que tem uma evolução? Você não acha que está demonstrando força? Sim, é um bom projeto, está mostrando evolução, está mostrando uma força acima do Bitcoin, tem um potencial muito grande, mas a gente está aqui, olha aqui o paredão, resistência. E aí é que vem o problema. Cuidado. Por quê? Isso aqui é um projeto que está acelerando. E ele já atingiu uma faixa de resistência, não conseguiu romper ainda. Tá? Tentou, não conseguiu. No gráfico diário, a gente foi, começou uma correção e hoje a gente acorda de novo. Mas a gente não fechou acima deste ponto. A gente não varou este movimento aqui. O que você tem que aguardar para a Sui, que é o que eu aguardaria, se eu estivesse interessado no projeto, seria justamente esta aceleração e aí sim um movimento de correção usando esta que é uma resistência como um suporte, para aí sim a gente ver mais valorizações, certo? É isso aqui que eu fico atento. Oportunidade está aqui, não aqui. Poxa, mas não é o mesmo ponto? É o mesmo preço, mas não é o mesmo ponto. Por quê? Uma vez que a gente rompe uma resistência, a gente vai testar como um suporte. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai formar uma base de preço e muitas das vezes a gente vai testar esse suporte. Então é isso que você tem que ficar atento. Poxa, o ativo está subindo, caramba, começa a bater aquele FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar fora da festa. Cara, agora vai. Aí ele não vai, você compra aqui. E o que começa a acontecer? Correção. Já pensou se a gente sai de 2 dólares e vai para 1,29, que é a faixa de Fibonacci? Se isso aqui acontece, ó, quem comprou topo, você está perdendo 41%. Não é um problema perder 41%. Ah, não, porque eu estou para o longo prazo. Maravilha. Está consciente? Totalmente consciente. Maravilha. Só que quem compra e não está consciente deste movimento pode se se desesperar, essa é a palavra. E aí, você vende. E aí, o que acontece? Esse aqui é um lixo. Sui é para vendedor de curso, é para youtuber. Só que aí o ativo faz isso aqui e porrada para cima. Aí o que você faz? Você compra aqui. Então, o cuidado que você tem que ter é olhar sim, caramba, quem está se valorizando mais? Só que você tem que entender que tem pontos e pontos de compra. Aqui, inclusive, quem aguardar, vamos usar esse exemplo hipotético aqui. Vamos dizer que a gente volta para essa faixa. Para quem comprou aqui, voltar para esse preço é 0 a 0, lucro 0, tá? Prejuízo 0, mas 0 a 0. Se você surfa esse movimento de baixa e ele volta para cá, 0 a 0. Olha a diferença de quem compra um fundo ascendente. Voltando para cá, para este ponto. A gente está falando de 60% de valorização. Tá vendo a diferença? Cara, é gritante. A gente está falando aí de R$1.000, virar 600 de lucro. 10 mil, 6 mil, 100 mil. Bom, faz as contas. É muita diferença. Então, a gente tem que ter muito cuidado em querer comprar ativos que estão subindo. E você, muitas das vezes, vai se interessar por um ativo que está subindo. É natural do ser humano. Eu quero aquilo que está subindo. Eu não quero aquilo que está caindo. Só que o mercado financeiro ele é totalmente contraintuitivo. Você compra quando cai. Em uma tendência macro de alta, você compra quando cai. Não quando sobe. Quando sobe, você pode realizar ou até ficar neutro. Quando sobe,
é que você tem que, de fato, vender para quem está comprando no FOMO. É por isso que a gente pode ter até uma correção se a gente não conseguir ultrapassar essa faixa. Por quê? Quem comprou, comprou aqui, comprou aqui. E aí vai realizar lucro aqui. E, naturalmente, realização de lucro leva a uma correção. Então, atenção extrema a esse tipo de cenário. Olho para resistência. Será que é o momento? Olha o RSI do semanal. Está beliscando sobrecompra. Quer dizer que ele vai parar de subir? Não. Mas eu estou chamando a sua atenção para dois cenários. Você pode comprar no rompimento e teste ou na correção. Luan, mais uma vez, Luan, eu não estou nem aí, eu estou para o longo prazo, eu quero comprar, não quero ficar de fora. Maravilha. Só estou te chamando a atenção para esse tipo de cenário. Mesmo vale para Cepul. Olha só, projeto, vamos ver no diário, ficar claro assim, ó, diário. A gente tinha um padrão aqui, era um triângulo descendente. Tivemos o rompimento falso, acelerou o rompimento, acumulou, acelerou. Agora todo mundo quer comprar Cepul. Só que ele subiu de 0,11 para 0,20. Olha só. 83%. É momento de comprar? Eu aguardaria um pouco mais de ímpeto, ou até um semanal fechando acima e a semana que vem acelerando. Por quê? Porque a gente esticou, tá? E a faixa de Fibonacci está aqui, ó, 0,15. Então a gente tem ainda um percentual até que interessante para chegar para essa faixa, são 20%. Ah, é só 20%, mas quem compra aqui já tem 25% para voltar para o 0 a 0, tá? Se você compra agora, vai lá e volta, você naturalmente está deixando aí 25%. Luan, não quero nem saber, eu quero comprar. Tudo bem, DCA. Só que você pode aguardar até um reteste aqui semanal, para aí sim a gente ter mais movimentos de alta, ou quem sabe, um pullback. A paciência paga e te coloca no quê? Na tomada de boas decisões. Quem se afoba, compra topo. E é isso que você tem que ter cuidado. Uni. Vamos lá. Semanal. Que desenho medonho, antigo. Vamos limpá-lo. E a gente vai tratar de fazer um novo desenho. Vamos lá. A gente tem aqui suporte, claro. Não chegamos a esta faixa. Temos uma faixa de suporte e resistência levemente acima. Temos uma linha de tendência de baixa aqui, que pode ser encarada como uma pseudo-cunha megafônica. Então aqui você pode olhar que no Crypto Bubbles a gente está com uma aceleração. É momento de comprar? Na minha humilde opinião, não. Por quê? Porque a gente está no meio do caminho. Os melhores pontos em uma cunha megafônica são quando a gente tem a perda dos fundos sem continuidade. Nada impede que a gente perca o fundo mais uma vez. Nada impede. Poxa, Luan, será que a gente vai ver isso? Eu não faço a menor ideia. Só que comprar no meio do caminho aqui, ó, deste canal, você pode até considerar um canal de baixa. Comprar no meio do caminho nunca é muito interessante, porque o seu risco versus retorno, tá? O risco aqui versus o retorno não é tão interessante. E a gente tem uma resistência aqui. O que é importante? Então aguarda um rompimento. Naturalmente, a gente tem este cenário como provável. E aí, um fundo ascendente, a gente tem essa oportunidade. Então, você pode aguardar. Ah, Luan, mas todos os ativos têm que aguardar? Obviamente que não, não é todos os ativos. Tem muitos ativos que, do ponto de vista gráfico, a gente está, sim, em faixas de buy zone. Tem também um investidor que está muito mais focado em acumular fazendo um DCA, que é o Dollar Cost Average. Ou seja, você vai fazendo um preço médio, você vai comprando de forma escalonada. Tem N estratégias. Mas se afobar, comprar 100%, entrar pesado em
certos pontos, pode ser um tiro no pé. E isso te coloca em uma situação ruim. Que nem eu falei ali com o Sui. Quem compra Sui super pesado, não estou nem falando de trade, pode acabar amargando momentaneamente, sim, um prejuízo de 40%. Quem não tem o preparo psicológico nem a consciência de que o mercado pode fazer isso, pode ficar num abalo muito grande e simplesmente sair. E é aí que existe o pessoal que sai do mercado no prejuízo e tem o pessoal que aproveita. E eu venho falando disso. A gente compra quando tá barato, não quando tá caro. O que mais? Tal. Vamos ver. Acho que Tal tem apresentado uma valorização interessante. Olha só. Eu vou comprar Tal aqui, eu pessoalmente não vou. Por que eu não vou? Caramba, ele tá a exatos. Fez um fundo aqui em setembro. Então tá, 1, 2, 3, 4. Indo para a quinta semana de alta. Cara, isso aqui não corrige. Semanal, ainda tem espaço para subir? Tem. Mas não adianta eu tentar entrar sem uma devida correção, sem uma base de preço semanal. Em algum momento. Ah, quando isso vai acontecer? Não faço a menor ideia. Eu não me importo com isso. Em algum momento, a gente vai formar uma base de preço, a gente vai ter uma correção, e aí sim, se eu estou interessado em tal, eu vou entrar, certo? É nisso que a gente tem que olhar. Ah, mas e se o mercado seguir subindo, subindo, subindo? É aí que eu também chamo a atenção. Tem ativos que podem ser que não forme base de preço. É por isso que a gente compra. Aí é o alerta para você. Quando a gente está numa fase de acumulação. O mercado está te dando uma oportunidade há 8 meses. Que a gente entrou nessa fase, tudo bem, em fevereiro a gente acelerou, março, é aí que a gente começou a lateralizar. Mas vamos colocar numa amplitude total aqui, são 8 meses. Isso é oportunidade. Você tem 8 meses de oportunidade. O que o pessoal vai querer? Vai querer comprar aqui, ó, quando o Bitcoin estiver aqui. Não, será que o Bitcoin vai a 300? Será que o Bitcoin vai a 400? Porque no Plan B, porque no desenho XYZ tá listando aqui que ele vai a 400. Eu vou comprar. É o mesmo que aconteceu no último ciclo. Tá? Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. Tal. Será que tal vai ficar em 612? Eu não sei dizer, mas se eu quisesse tal, pelo menos esta faixa aqui eu ia considerar. Então eu adoraria que ele acelerasse mais, corrigisse realmente para abrir oportunidade. Porque é o seguinte, tem ativos que estão nessas faixas de oportunidade e ativos que já estão acordando. Por isso a gente tem que olhar para este gráfico aqui, este site aqui, para identificar inclusive quais os setores estão acordando, porque quando um alfa sobe, a gente tem as gemas que também acabam por subir. Os projetos grandes sobem, depois os médios, pequenos e os micros de cada setor. Então a gente tem um ciclo em cada um dos setores. E aí depois o dinheiro acaba indo para outros setores e tudo mais. Isso não quer dizer que o setor de inteligência artificial, por exemplo, ele vai cair depois que subir. Não. Ele pode sustentar, lateralizar, e aí outro setor acaba por trazer uma nova oportunidade. E você pode usar este site para avaliar o que está interessante ou não. Certo? Mas aqui eu trouxe alguns exemplos que são distintos para te trazer justamente a atenção para os ativos que estão subindo, a atenção para os setores que estão subindo e para os setores que não estão subindo ainda. Então você tem um bom setor, você está vendo um alfa subir. Dá uma olhadinha nos outros projetos que você já estudou ou projetos que estão te interessando. Dá uma olhadinha se tem um alfa que está se valorizando, porque isso é uma cascata de dinheiro. Vem o alfa e aí a gente vai vendo todos os projetos correlacionados tendo a maior probabilidade de alta. Isso também é algo que chama a atenção e você tem que ficar alerta. Então aproveite as oportunidades, mas lembre, você está olhando um ativo que está explodindo, vê se ele não está numa resistência.
Veja se a paciência não é o melhor caminho. Mas lembre-se que no global, no geral, a gente está numa fase de acumulação oportuna. É o que eu venho repetindo. E é o que eu venho, sim, olhando. E é o que eu venho fazendo. Tudo que eu mostro aqui para você é o que eu venho fazendo. Lembre-se disso. Não trago aqui nenhuma indicação de compra ou venda. Este é apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu faço, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.